precisamos confirmar a nossa identidade em Cristo. So we have to confirm our identity in Christ. Diante de todas as polaridades existentes, Between all the polar ideas, polar opposites that exist, nós precisamos entender de quem nós somos we have to understand who we are e quem é que realmente governa a nossa vida. and who actually governs our life. Nós precisamos saber de quem nós viemos. We need to understand from who we came from. Porque se nós não... Veja bem, pode parecer assim, chover no molhado. It can seem cola, né? it can seem like raining on something that's already wet. Não vai colar, né? Pode parecer repetitivo. It might seem repetitive. That was good. Veja bem, pode parecer repetitivo, mas não é. It may seem repetitive, but it isn't. Nós precisamos revisitar sempre We have to always be revisiting essas verdades da palavra de quem nós somos, these truths in the word of who de we quem are, nós viemos, from who we came from. por que nós estamos aqui, Why are we here? para onde nós vamos daqui, Where are we going from here? o que nós estamos fazendo aqui. What are we doing here? Nós estamos simplesmente deixando o tempo passar, Are we simply letting time pass us by? ou a nossa vida tem significado, Or does our life have a nossa vida tem sentido. or does our life mean something? Se a nossa vida não tem sentido, If our life doesn't mean something, nós vamos viver a vida de qualquer jeito. we're going to be living our life in whichever way. Mas nós precisamos entender e reafirmar But we need to understand and reaffirm a nossa fé our faith em Cristo Jesus. in Christ Jesus. Por isso, a identidade confirmada em Cristo se faz necessária. This is why our identity confirmed in Christ is necessary. Agora, preste bem atenção nisso. Vocês já perceberam que nas redes sociais ou nos jornais, de vez em quando você ouve notícias de identidade roubada? Have you ever noticed that on social media or on the news every now and again you hear an incident about a stolen identity? Acontece muito isso, esse negócio de roubar identidade. This happens a lot. E eles roubam a identidade, não é só o seu cartão de identidade. And stealing your identity, it's not just your ID. Porque eles roubam quem você realmente é. They steal who you actually are. E a partir de roubar quem você é, a sua identidade, And along with stealing of who you are, your identity, eles fazem coisas terríveis. they do terrible things. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Let me ask you something here. Quantos de vocês aqui How many of you já recebeu e-mail have received an email para confirmar um depósito de muito dinheiro na sua conta? to confirm a deposit of a lot of money in your account? Olha, você foi escolhido You were chosen para receber um depósito na sua conta to receive a deposit in your account de $250 mil. of $250 million. É que nós recebemos uma herança We received an inheritance, e nós precisamos repartir, porque quem deixou a herança diz que a gente tem que repartir. É uma história qualquer. and the person that left us the inheritance told us we need to share the inheritance. Nos informe o número da sua conta bancária. Tell us your bank account number. Nós vamos fazer um depósito. We're going to make a deposit. Mas antes de nós fazermos o depósito, Before we make a deposit, você tem que depositar tanto na nossa conta you need to deposit a certain amount para in our nós account podermos conectar so that we can connect as contas the accounts para poder justificar a transação. to justify the transaction. Alguém já viu isso? Has somebody seen this before? Eu acompanhei uma vez uma pessoa, I followed along with somebody once. ele caiu em uma dessas histórias de $500 mil. He fell into one of these stories about $500,000.
$800 mil seriam depositados na conta. $800,000 would be. Mandaram a foto do cheque que ia ser depositado. They took a picture and sent a picture of the check De that would be $800,000. deposited, about $800,000. Mas ele precisava imediatamente depositar 250 mil. But he would have to go and deposit first $250,000, Aí ele depositou 250 mil. and he went and deposited Eles $250,000. pegaram muitas informações dele. They got a lot of information from Estão him. acompanhando aí? Are you guys following along? Aí depois que eles pegaram informações dele, falaram assim, olha, você precisa depositar mais 250 mil, And once they got all the information from him, they porque said, o cheque já foi depositado e o dinheiro está no Canadá. you need to deposit another Gente, o dinheiro está $250,000 viajando, gente, está fazendo um tour, international tour. because the check was already O deposited dinheiro in está no Canada. Canadá e vai entrar na sua conta semana que vem. The money is already in Canada and will enter into your account next week. E a pessoa desavisada, And the person unaware, olhando nos 800 mil, looking at paying attention to the depositou mais 800,000, 250. deposited another 250,000. Perdeu 500. They lost 500,000. 500 menos 800, faz as contas. Gente, isso acontece vez após vez. This happens time after time. Às vezes eles colocam assim, você esqueceu de preencher todo o formulário. Sometimes they say that you forgot to completely fill out the form. Às vezes eles falam assim, você foi aprovado para uma linha de crédito tanto, você precisa terminar de preencher o formulário com as suas informações. They'll tell you that you were approved for a credit line of X amount of money, but you forgot to completely fill out. Eu estou falando isso porque eu fui revisitar isso essa semana, eu morri de dar risadas, por quê? Das bobeiras que a gente faz. Eu nunca fiz isso, gente. I'm talking about this because I was revisiting Eu this week. nunca caí nesse conto, I nunca caí laugh nessa. at how dumb we can be sometimes. Olha só, uma pesquisa. 10 milhões de pessoas são vítimas anualmente de roubo de identidade. There's a study that says 10 million people annually are victims of identity theft. E isso custa excessivamente mais de $1 bilhão, e isso está crescendo. And this costs in excess of $1 billion and is growing. Isso é estatística, pesquisa de quem mexe com esse negócio. And that's a statistic. It's a study of whoever works with that sort of stuff. Vocês acham que as pessoas que roubam a identidade de alguém vão parar? Do you think that a person that steals the identity of one person is going to stop? Hoje em dia, no mundo de tecnologia, existe uma matéria, existe uma profissão In the world of technology, there exists a profession. que é chamada de cybersecurity, ou segurança cibernética. Cybersecurity. Segurança cibernética. Por quê? Por meio dos sistemas de tecnologia, muita identidade é roubada. Because in the middle of all these different systems of technology, many identities are stolen. No seu computador On your computer são colocados pequenos robôs invisíveis lá. are put tiny little robots that are invisible. No seu telefone celular, que você gosta tanto do seu telefone, And your phone that you like so much, qualquer tipo de device que você tenha, whatever device that you have, você pode ser instrumento para poder ter a sua identidade roubada. it could be an instrument that is used to steal your identity. É incrível como que tem pessoas más que colocam rastreadores da identidade da pessoa para roubar ela. It's interesting to see how people Usa pequenos robôs para poder roubar a identidade dela. Hackers. they use hackers to hackers. steal somebody's identity. Agora preste bem atenção nisso, Estou falando e enfatizando isso porque eu quero focalizar no ponto principal aqui. I'm talking about this because I want to focus on the main point here. Outro dia eu vi no posto de gasolina que alguém tinha instalado uma pequena câmera na parte de cima da bomba. Enquanto ele estava lá digitando o passcode dele, ele copiou o passcode da pessoa. One day I heard of at gas stations somebody
install the small camera above where you pump the gas, and so that they can see you type in your PIN for your credit card in the keypad. Se eu perguntar aqui quais são os meios que as pessoas utilizam para roubar a identidade de pessoas, vocês falariam muitas outras. If I asked you what are the ways that some people use to steal somebody's identity, you would say A many corrupção different ways. não para, The corruption does not stop. não vai parar. It will not stop. O mundo não vai mudar. The world will not change. Algum tempo atrás eu conheci uma pessoa aqui que ele clonava cartões de crédito. A while back, I knew somebody here that cloned credit cards. E eu perguntei, você quer que eu ore por você? And I asked him, do you want me to pray for you? Eu orei por ele, And I prayed for him. mas ele continuou clonando cartão de crédito. But he continued cloning credit cards. E foi preso. Oh, and he went to prison Porque clonou o cartão de crédito. because he cloned credit cards. Ele teve a chance de não clonar, mas ele quis fazer, foi para a cadeia. He had the chance, but he chose to do it and went to jail. Isso é o que acontece nos nossos dias. This is what happens in our days. Identidades roubadas. Identities. Eu e você corremos o perigo também de ter a identidade da nossa fé roubada. You and I also have run the risk of having our identity stolen. Por quê? Nós estamos vivendo em dias Why? Because we're living in a time que nós não podemos ser assertivos quanto à nossa fé em alguns lugares. where we cannot be assertive with our faith in certain Nós places. não podemos defender muito a nossa fé em alguns lugares. We cannot defend our faith in some places. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, quer queiramos ou não. The word of God is the word of God, whether we like it or A not. palavra de Deus, ela não muda. The word of God does not A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é eterna. The word of God tells us that the word is eternal. Por quê? Por que é eterno? Porque o Deus que nós servimos, ele é eterno. Why is it eternal? Because the God that we serve is eternal. E a palavra de Deus nos diz que Deus, ele é de eternidade a eternidade. The word of God tells us that God is from eternity to eternity. E a palavra de Deus nos diz que o Deus que nós servimos, nele não há dúvida. And the word of God tells us that the God that we serve, in Him there is no doubt. Então o Deus que nós servimos, ele é real. So the God that we serve is real. Ele é verdadeiro. He is true. E a palavra dele é eterna. And His word is eternal. Então tudo que a palavra de Deus diz, And so everything that the word of God says, nós precisamos aceitar, precisamos recebê-la. so everything that it says we need to Agora, accept, we need to receive. Detalhe muito importante para nós. One very important. Nós precisamos recebê-la, We need to receive it, mas não somente intelectualmente. but not only intellectually. Porque a palavra de Deus só causa efeito na nossa vida Because the word of God only causes an effect in our life quando nós a recebemos por meio da fé. when we receive it in the middle of faith. Por meio da fé, by faith. Desculpa, eu já falei. Pela fé, By faith, nós recebemos essa palavra. we receive this word. E é somente assim que a palavra de Deus causa mudanças na nossa vida. And it's only in this way that the Na word of nossa God maneira de causes a change in pensar. our life, in the way that we think, Na nossa maneira de in agir. the way that we act. Então, Deus já proveu para nós So God has already provided to us tudo que é necessário everything that is necessary para nós vencermos for us to win todas as adversidades over all of our adversaries que o mundo traz sobre nós. that the world brings to us. Agora preste bem atenção nisso. Nós é quem precisamos nos revestir desta verdade. Amém. We need to dress in this truth. Nós precisamos ter essa verdade. We need to have this truth. Nós precisamos praticar essa We verdade. need to practice this truth. Porque se nós temos a verdade em nós, Because if we have the truth in us, o mundo, the world,
a sociedade. society. Como Paulo diz em Romanos 12, Just as Paul says in Romans os 12, sistemas de valores que governam este mundo the systems of values that govern this world não poderão cannot nos derrubar bring us down. quanto à nossa fé, quanto às nossas crenças, quanto à palavra de Deus. So much so our faith, so much what we believe, so much of the Word of God. E se eu for enumerar aqui as muitas coisas que eles hoje em dia tentam desconstruir com relação à palavra de Deus na nossa vida, é tremendo. We can list off such a tremendous number of things that they try to deconstruct in the Word of God today. Rapidamente enumerando algumas. Quickly, listing off a few. Estão tentando acabar com os arquétipos familiares, os modelos familiares. They're trying to take away the family models. Já mudaram um pouco o que a palavra de Deus diz. They already changed a little bit what Veja bem, quem que mudou? God says. Os sistemas de valores que governam o mundo. Who changed it? The systems of values that governs the world. Aquilo que era certo, That which was right, mediante a palavra, based on the Word, hoje já não é certo, today is no longer right, mediante o discurso based on the discourse dos homens of man que vivem nesse mundo. that live in this world. Nós precisamos saber de quem nós somos. We need to understand who we are. Essa semana, esses últimos dias, nós vimos nas redes sociais e na mídia In these last days, we read on social media in the news, um jogador de voleibol, one volleyball player, porque ele se posicionou because he positions himself contra a ideologização, contra o uso de caracteres que nós temos de muito tempo, against the use of characters that we have for a long time, desenhos animados, filmes, cartoons, movies, que nós temos há muito tempo, que eles são definitivamente o que eles são. that we've had for a long time, that they are definitely what they are. Mas nesses últimos dias, porque um jogador de vôlei se posicionou contra a ideologização, o uso desses caracteres para ideologizar crianças. But because a volleyball player stood against these certain cartoons, as they were being used to idealize certain things to children, Esse rapaz, ele perdeu o emprego. this guy, he lost his job. Ele jogava para um dos maiores times de voleibol do Brasil. He played for one of the largest teams of volleyball. Jogava na seleção brasileira de vôlei. He played on the national Brazilian team. Os patrocinadores brigaram com o time que ele jogava, que ele trabalhava, The donors, the bosses, para ele perder o emprego. they fought with the team so that he would lose his job. E esse rapaz, ele se posicionou But this guy, he stood his ground, firme firm, com relação ao que ele cria. in relation to what he believed. Que eles queriam pegar o Superman e fizeram agora uma série agora sobre Superman com tendo um namorado. And he did that with Superman. They're trying to make a series now where he has a boyfriend. E isso causou uma convulsão. And this caused a problem. Agora, por que eu estou trazendo isso? Porque nós precisamos nos manter firmes na nossa fé e sabemos o que a palavra de Deus diz. Amém. Os nossos filhos não podem ser ideologizados. And so why am I talking about this? Because we need to be cognizant of our faith. Our children cannot be idealized too. Nós precisamos nos manter firmes na palavra. We need to stay firm in the word. Porque daqui uns dias vão querer fechar a boca de todos os cristãos. Because soon they're going to want to shut the mouth of all Christians. Eu oro para que Deus levante pessoas I pray that God will lift up people que possam
defender a fé cristã. that can Amém. defend the Christian. Eu oro para que pastores e pastores possam defender a fé cristã. I pray so that pastors E não fique simplesmente defend the ensaboando. Christian faith E não fique simplesmente brincando com a fé and cristã. doesn't simply play around with the Christian faith, Mas possam defender a fé cristã. but can defend the Christian O faith. que a palavra de Deus diz. What the Word of God says. Olha só o que Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 6. Look at what the Word of God Vocês says. pensaram que eu não iria ler a Bíblia, Look at né? what Paul says in Eu demorei Ephesians falando chapter sobre 6. dando essa introdução. I spent a long. You thought I wasn't going to open the Bible. I spent a long time giving this introduction, Mas eu não vou demorar muito com a palavra que eu quero falar com vocês. but I'm not going to take a long time. Olha só o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, finalmente, Look at what it says here in Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, fortaleçam-se no Senhor be strong in the Lord e no seu forte poder. and in His mighty power. Vou repetir. Finalmente, Finally, fortaleçam-se be strong no Senhor in the Lord e no seu forte poder. and in His mighty power. Verso 11 ele fala assim, vistam toda a armadura de Deus Verse 11, he says, put on the full armor of God para poderem ficar firmes so that you can take your stand contra todas as ciladas do diabo. against the devil's schemes. Olha só, palavra de Deus. Agora, lá no Evangelho de João, capítulo 10, And in John chapter 10, verso 10, verse 10, a primeira parte do verso diz assim, the first part of the verse says this. o ladrão, The thief ele vem para comes only roubar, to steal matar and kill e destruir. and destroy. É para isso que o ladrão vem. This is why the Nenhum ladrão ele vai te telefonar, no thief is going to call you. vai mandar um WhatsApp para você It's not going to send a message on ou um WhatsApp text message or a text message avisando, tô chegando tal hora. letting you know I'm going to be getting Só quero there que at vocês this saibam, time. não se assuste. I just want you to que know tudo so vai don't terminar scare, bem. that everything's going to end O ladrão up não okay. faz isso. A thief doesn't do that. Ladrão ele vem de surpresa. They come with a surprise. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O ladrão ele vem de surpresa. The thief comes as a surprise. Nós temos presenciado We have seen na história da humanidade in the human history o ladrão the thief de esperança, in waiting of hope, of hope, o ladrão de sonhos the thief of dreams, e o assassino and de the, famílias e de uma sociedade que poderia ser diferente. and the assassin of families and a society that could be different. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. A palavra hoje está um pouquinho diferente porque mexeu comigo essas afirmativas durante essa semana. Today's word is a little bit different because it touched me these affirmations throughout the week. Não é porque nós somos cristãos It's not because we are Christian que nós temos que fazer vista grossa para tudo que acontece. that we need to put on a tough front for everything that happens. Nós precisamos sim We need to estar firmes quanto à nossa fé, be firm with our faith, sabermos quem nós somos, know who we are, para nós não cairmos nas ciladas do adversário. so that we do not fall Olha só que coisa of interessante. the adversary. O adversário, o ladrão, ele vem devagar, The adversary, he comes slowly. sorrateira, bem secretamente. He comes secretly. Ele não avisa. He does not let anybody know. Ele faz coisas He coisas que não são boas parecerem que são boas. He does things that people think are good, but they are not good. Ele tem essa capacidade de maquiar He has this capacity to put makeup on e things, enganar. to fool people. Um dos nomes dele é enganador. One of his names is the deceiver.
Pastor, mas nós não viemos aqui para ouvir falar do diabo. But you might say, Eu também Pastor, não. we did not come here Eu to não vim aqui para hear falar about the dele. devil. Eu And vim aqui simplesmente para chamar a nossa atenção para o que está acontecendo. me neither. I didn't come to talk about the devil. Porque na verdade o que eu quero falar do que eu vou falar agora. But I wanted to let us know about the devil, because in reality what I want to talk about, I'm going to talk about now. Na sequência do verso que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, After the part of the verse where it says that the thief comes only to steal, kill, and destroy. na sequência nós lemos Right after we o read Senhor Jesus falando, Jesus Christ saying, mas eu vim I have come para que vocês tenham vida that you may have life e para que vocês tenham uma vida com abundância. and have it to the full. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante. Jesus wants us to have an abundant life. Ele não veio para que nós vivêssemos uma vida He did enganados. not come for us to live a life. Ele não veio para que nós pudéssemos viver uma vida de cegos. He did not come for us to live a life as Mas blind, ele veio para termos uma vida abundante. but He came for us to have an abundant life. O que significa ter uma vida abundante? What does it mean to have an abundant life? Significa que por causa dele em nós, It means that because of Him in us, nós podemos alcançar we can reach aquilo para o qual ele nos criou. that for which He created us for. Para o que é que ele nos criou? Why? For what reason He created Eu quero us for. falar rapidamente I want to talk quickly sobre isso. about this. Veja bem, o texto lá de Mateus também, lá em Mateus capítulo 16, uma porção do verso 15 até o verso de número 19, The passage in Matthew chapter 16 from verses 15 to 19. o texto começa nos ajudando a entender, primeiramente, quem é Jesus. The passage helps us start understanding, firstly, who is Jesus. Porque para eu entender a minha identidade, eu tenho que entender a identidade de quem que eu tenho. Because for me to understand my identity, I have to understand the Por exemplo, eu tenho o identity DNA dos meus pais. of who I come from. For example, I have the Naturalmente DNA falando, of my parents. os meus Naturally filhos têm o speaking. meu DNA My e da minha children have esposa. my DNA and of my wife. Mas espiritualmente falando, But spiritually speaking, nós temos o DNA de Deus. we have God's DNA. Porque Deus nos criou Because God created us de tal forma, in such a way, de uma maneira tão especial, in a way that is so special, de uma maneira tão assustadoramente maravilhosa. something in a way that's so surprisingly marvelous. Ele nos criou para o louvor da glória dele. He created us for His glory. Ele não nos criou para nós He mesmos. did not create us for Ele não nos ourselves. criou para simplesmente vivermos essa vida aqui. He did not create us simply Nada to de live this errado de life here. vivermos essa vida. There's nothing wrong with living this life. Nada de errado em sermos felizes. There's nothing wrong with Nada de living errado this life. em prosperarmos na vida. There's nothing wrong with prospering in life, Prosperarmos emocionalmente, prospering emotionally, fisicamente, physically, espiritualmente, spiritually, profissionalmente. professionally. Nada de errado em There's nothing prosperar. wrong with that. Nada de errado de nós vivermos a vida aqui. There's nothing wrong with us living our life. Mas só que nós vivemos a vida aqui com o nosso coração apontado para Deus. It's just that we live our life here with our heart pointed towards God. E olha só, o início da compreensão da nossa identidade The beginning of our comprehension of our identity começa exatamente quando a gente começa a entender a identidade de Cristo. starts exactly when we start to understand the identity of Christ. Jesus perguntou para os seus discípulos: quem que o povo aí está falando que eu sou? Jesus asked to his disciples, who are the people saying that Mateus I capítulo 16. am? In Matthew chapter 16, Quem que as pessoas dizem que eu sou? what are the people saying that I am? Algumas pessoas entendem que Jesus é alguém que faz coisas boas. Some people think that Jesus is somebody that does good things. Algumas pessoas entendem que Jesus é aquele que resolve os problemas. Some people think that Jesus is somebody that resolves all the problems. Mas Pedro, ele entendeu o seguinte. But Peter, he understood something. Ele falou: olha,
Uns dizem que o Senhor é Jonas, é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é um profeta. Some say you're John the Baptist, some say you're Elijah, and some still say that you are Jeremiah or one of the prophets. Mas a minha compreensão, But in my understanding, o Senhor é o Filho do Deus vivo. you are the Aleluias. Son of the living God. É verdade. Jesus imediatamente olhou para ele assim, disseste bem. Jesus immediately looked at him and says, I blessed are you, Que você entendeu isso. that you understood this. O que ele entendeu? What did he understand? Ele entendeu que Jesus, ele não era simplesmente um profeta, He understood that Jesus was not simply mas a ele prophet, entendeu que Jesus era o enviado de Deus. but he understood that Ele Jesus entendeu was que sent Jesus by era o God. próprio Deus. He understood that E Jesus mesmo disse, was God himself. Pedro, você é abençoado, And Jesus said, Peter, you are blessed, porque não foi carne nem sangue because it was neither flesh nor blood que revelou isso para você, that revealed this to you, mas você recebeu uma revelação dos altos, dos céus, do Pai. but by my Father in heaven. Ele recebeu a revelação. He received the revelation. E eu pergunto hoje aqui para nós, quem é Jesus para nós? And I ask everybody here today, who is Qual a Jesus to nossa us? compreensão de Jesus What is hoje? our comprehension of Sim, Jesus? vejam bem, nós podemos falar que Jesus é tudo que nós precisamos. We could say that Jesus simply is everything that we need. Jesus é tudo. Jesus is everything. Jesus é a minha saúde física, Jesus is my physical health, porque Ele pode me abençoar fisicamente, pode. because he bless me Jesus é a minha physically, saúde he can. emocional, Ele pode me abençoar emocionalmente, pode. Jesus is my emotional health. Can he bless me emotionally? Yes, he can. Jesus, Ele é tudo para mim. Jesus is Amém. everything to me. Tudo que eu preciso, Everything that I need. eu posso depender de I Jesus. can depend on Jesus. Mas acima de tudo que eu preciso de Jesus, But above everything that I need, eu preciso entender quem Ele é. I need to understand who he is. Ele é para mim Deus. To me, he is God. Você vê Jesus como Do Deus? you see Jesus as God? Você vê Jesus como o teu Salvador? Do you see Jesus as Você entende que Jesus é o teu Do Salvador? you understand that Jesus Você is the God and entende Savior? que Jesus é o enviado de Deus Did you know that Jesus is? Do you understand that Jesus is sent by God para salvar a mim e a você? to save me and you? Você entende que não existe salvação sem Jesus? Do you know that there does not exist salvation if not for Jesus? Não tem salvação sem Jesus. Does not exist salvation without Jesus. Eu não posso lançar a mão dos santos, pedir um santo para me salvar. I cannot ask the hand of the saints to save me. Eu não posso pedir o Santo Eduardo para me salvar, porque ele não vai conseguir. I cannot ask Saint Eduardo to save me. Eu não posso pedir o Santo Tales para me salvar. I cannot ask Não vai dar certo. Santo Thales to save me. Eu não posso pedir o São José Carlos para me salvar. I can't ask Saint José Carlos to save me. Ainda que ele faça assim, ó, bonitinho. Even though he does this very Não, beautifully. não vai dar certo, porque o único que tem o poder de nos salvar é Cristo Jesus. It's not going to work because the only one that has the power to Nós save me is precisamos, Jesus gente. Christ. Nós precisamos relembrar essas We need coisas. to remember these things. Nós precisamos revisitar isso. We need to revisit E this. revisitar isso faz parte de revisitar a nossa identidade. To revisit this is part of revisiting our identity. E quando eu revisito a minha identidade em Cristo, And when I revisit my identity in Christ, eu vou entender o I'm seguinte: going to understand something. não existe nada neste Does mundo. not exist anything in this Não world. existe filosofia. There does not exist Não any existe philosophy, ideologia. any ideology. Não existe princípios deste Does mundo not exist any que principles governam este mundo that govern this world que irão fazer a minha cabeça. that will make my Porque eu já estou decidido because I'm already que decided o único que pode salvar a minha vida that the only one that can save my life é is Jesus. Jesus. Ninguém mais. No one else. Ninguém mais. No one É else. verdade, ó Deus, aleluia. E porque eu acredito que Jesus é o meu Salvador. And because I believe that Jesus is my Savior. Agora, olha só, Caleb, por que é que a gente precisa acreditar nesse negócio? Now, why do we need to believe in this thing? A palavra de Deus em João 3,16 fala um negócio bacana. The Word of God in John 3:16 says something.
Porque Deus amou o mundo because God loved the world de tal maneira in such a way que Ele deu o seu único Filho, that He gave His only begotten Son, Aleluia, para que Jesus. todo aquele que nele crê Amém. so that everyone that believes in Him não pereça, shall not perish mas tenha a vida eterna. but have eternal life. Não tem outro. Não tem outro. Não There's tem no outro. other. Não tem outro. There's no other. Não tem outro pelo qual importa que sejamos salvos. Quem concorda comigo? Amém. Aleluia. Se você não concordar, eu falo assim, vai ler a Bíblia. If you don't agree, I'll just tell you to go read the Porque está na Bible palavra de Deus. because it's in the Word of Não é God. palavra minha, é It's palavra not de my word, it's Deus. the Word of God. O negócio é que nós ficamos às vezes muito empolgados The thing is that sometimes we become so excited com as frases with de efeito, the phrases that of effect, frases de efeitos nos Facebook da vida, the phrases in the Facebook of life, nos Instagrams, on Instagram, nos TikToks. on TikTok. Tem alguma coisa mais moderna do que esses três que eu falei, gente? Tem uma Something a rede bit social more aí. modern than these three that I said. Nós ficamos empolgados. We become excited. Olha só. Eu já falei isso, vou repetir. Se você já ouviu, faz de conta que você nunca ouviu. I've already said this before, but if you remember, pretend that you've never heard it before. Teve um certo dia que eu vi uma postagem assim, There was one day where I saw a post like this, um versículo da Bíblia, a verse of the Bible, poderoso. powerful. A pessoa pegou e colocou a fotografia do Dalai Lama do lado. Somebody took the photo of the Dalai Eu Lama falei, and put it inside, "Uou!" Eu falei assim, como? and I said, how? Versículo da Bíblia com o Dalai Lama, o que tem a ver? The verse of the Bible with the Dalai Lama. What does one have to do with the other? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. There's Aí eu nothing fui to lá do with one another. e respondi. Me desculpa, mas esse texto não foi o Dalai Lama, porque geralmente quando eles colocam uma fotografia de uma pessoa famosa, And so I commented and I said, excuse me, but this word isn't from the Dalai Lama. é para Because parecer que foi aquela pessoa que falou aquilo. usually when they put a picture next to a phrase, it's because somebody said that. Me desculpa, mas isso aí são palavras do Senhor Jesus, o versículo, capítulo tal, do livro tal, do versículo tal. And I said that's actually the words of Jesus Christ in the book of this and in chapter this and verse this. E às vezes nós nos deixamos simplesmente nos levar pelas palavras de efeito. And sometimes we just let ourselves be E taken por away causa by das these palavras certain de phrases. efeito, nós estamos ficando cheios de defeito. And because of these motivational phrases that we keep reading, we're ending up full of defects. Olha só, a palavra de Deus nos diz quem nós somos The Word of God tells us who we are em Cristo. in Christ. Efésios capítulo 1, se você quiser anotar, e depois você lê em casa. Dever de casa, anota aí, para você fazer em casa. Se você está lendo um pouco a Bíblia, eu vou te dar aí 14 versículos para você ler hoje, ou então amanhã, durante a semana. Lê Efésios capítulo 1, de verso 1 até o 14. In Ephesians chapter 1, reading verses 1 to 14. Do verso 1 até o verso 14 do primeiro capítulo de Efésios, From the first verse to the 14th verse, nós encontramos we encounter 10 afirmações 10 affirmations com relação à nossa identidade in em relation Cristo. to our identity in Christ. 10 afirmações 10 affirmations que dizem respeito da nossa identidade em Cristo. that is in respect to our identity in Christ. Fala como eu sou aceito por Cristo, como eu fui aceito por Cristo. Speaks of how I was accepted by Fala Christ. do meu significado em Cristo. It talks about my significance in Christ. E fala da minha segurança em Cristo. And it speaks of my security in Christ. Eu não quero seguir um Deus que não me dá segurança. I don't want to follow a God that does not give me Eu não security. quero seguir um Deus que não me dá significado. I don't want to follow a God that gives me significance. Eu não quero seguir um Deus que não me dá a certeza de ser aceito por Ele. I don't want to follow a God that gives me
makes sure that I know that I'm accepted by Him. Olhem só as 10 afirmativas que nós encontramos aí. Look at these 10 affirmations that we. O texto nos diz que nós somos abençoados. The text tells us that we are blessed. Parte da nossa identidade em Cristo, eu e você somos abençoados. Our identity. Você é that you and I are abençoado. blessed. Você não foi amaldiçoado, você foi abençoado em Cristo. You were cursed. You were blessed in Christ. Veja bem, existem pessoas, There exist some people. existem situações, Exist some situations. existe o maligno There exist the que está querendo amaldiçoar a sua vida, that want que está querendo trazer maldição sobre a sua casa. that want to bring curses. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Por quem você é em Cristo, Because who you are in Christ, você é abençoado. you are blessed. Você não é amaldiçoado. You're not cursed. Se você tem Cristo no seu coração, a sua vida é abençoada. If you have Christ in your Você, heart, eu quero then your life is encorajar blessed. você a levantar logo cedo pela manhã, I want to encourage you to. ao invés de get você up early in the morning. xingar tudo e todos logo pela manhã. Instead of cursing everything, Você vai around you, declarar: Senhor, eu te agradeço, you declare that, Lord, porque I thank eu you sou abençoado, because I am blessed. porque eu posso todas as I can coisas do all things. no Senhor que me fortalece. Se você assim o fizer, If you do that, eu te garanto, I guarantee você vai se sentir abençoado. that you will feel blessed. Não é a força do pensamento positivo, It's not positive thinking. mas é assumir quem você é em Cristo. It's assuming who you are in Christ. Segundo lugar, Second você place, foi escolhido. you were chosen. Sabe que você foi escolhido? Did you know that you Olhe were para a chosen? pessoa que está do seu lado e fala assim: você foi escolhido. Look at the person next to you and say that you were chosen. Você foi escolhido. Você foi escolhido, Caleb. You were chosen. Eu também. Veja bem, nós fomos escolhidos. We were chosen. Que bênção é esta? Isn't this a blessing? A palavra do Senhor nos diz que não fomos nós quem o escolhemos. It wasn't us that chose ourselves. Não fomos nós que o amamos primeiro. It wasn't us that Mas loved Ele us nos first. escolheu But it was Him e that chose nos us. amou primeiro. Loved us first. Porque Ele nos amou primeiro, Because He loved us first. agora nós o amamos de volta. Now we love Him. Nós o amamos de volta. Quem está comigo diz amém. With me, say amen. Eu e você fomos adotados. You and I were adopted. Você não é uma criança, você não é uma pessoa que não tem paternidade. You were not a child that does not have a father. Você foi adotado You were na adopted família de Deus. in the family. Eu e você fomos adotados. You and I were adopted. Antes nós éramos simplesmente criaturas. Before we were simply Eu acho creatures. interessante as pessoas quando falam, todos são filhos de Deus. I find it interesting how people say A minha that Bíblia all não are diz children isto. of God. A Bíblia, a palavra de Deus diz que nós somos todos criaturas de Deus, The Word of God says that we are mas creatures os of God. filhos de Deus, But the children of God, este privilégio this privilege é dado somente is given para solely aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. to those who accept Jesus Christ as their one and only Savior. Não tem essa, fulano é bonzinho, fulano é do bem. There's no saying, oh, Good this person is good. This for person him, oh, bom pra is ele. fine. Good for them. Mas filho de Deus somente aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. verdade. Children of God are solely those that Somente aqueles accepted que Jesus Christ entenderam o as their Savior. sacrifício da cruz. It's only those who understood and Somente aqueles que receberam o sangue de Cristo sobre a sua vida. solely those that received the blood of Jesus in their life. E por causa disso, nós fomos adotados na família de Deus. And because of this, we were adopted Você é into the family tratado of como God. filho. You're treated as a child. Quando você se aproxima de Deus agora, When you come closer to God now, você não se aproxima como um bastardo, you don't come as a bastard, mas você se aproxima como filho. but you come as a son. Você como filho, você tem privilégios. You as a child, you have a privilege. Você pode clamar a Ele You Amém, can, ó Deus. e Ele vai ouvir. you can call out to Him and He'll listen. Quarto lugar, você foi resgatado. Fourth place, you O que were, significa resgatado? Você estava destinado para a morte. you you were rescued. You were destined for death. Estava destinado para a morte. You were destined for death. Obrigado. Eu enrolo ele de vez em quando. Eu falo umas palavras assim meio complicadas. Me desculpa, mas qualquer dia a gente vai acertar esse negócio. Vou pegar um vocabulário diferente. Veja bem, eu e você fomos
resgatados. You and I were rescued. Ele pagou o preço que eu e você tínhamos que pagar. He paid the price that you and I had to pay. Como nós não tínhamos com o que pagar, Ele pagou por nós. Seeing as there was no way we could possibly pay it, He paid it for us. Ele pagou com a sua morte na cruz. He paid it with His death. E a morte de Cristo na cruz And the death of Christ on the cross pagou a nota, pagou a dívida que nós tínhamos. paid the bill that we owed. Nós precisamos lembrar dessas coisas. We have to remember these verdade. things. Porque não tem outro caminho de fé, não tem outro caminho de fé cristã se nós não lembrarmos dos princípios básicos. Because there is no other way of faith if we don't understand the Agora, basic principles. Olha só, nós fomos resgatados, além de resgatados, Ele nos perdoou. We were rescued, and besides only being rescued, we were also Se forgiven. confessarmos os nossos We pecados, confess our sins. Ele é fiel e justo He is faithful and just para perdoar-nos os to pecados. forgive us of our sins. Amém. Ele nos perdoou. Agora, He forgave us. olhem só para mim. Quantas pessoas vivem sob o peso de acusação do seu pecado passado? How many of you live with the weight of the accusations of the sins of your past? Boa notícia para todos nós. Good news for all Se of us. você está em Cristo, If you're in se Christ, Cristo habita em você, Christ lives in se you. você confessou Jesus como seu Salvador, If you confess Jesus Christ Ele as te your Savior, perdoou. He forgave you. Ninguém pode acusar os santos de Deus. Aleluia. can É accuse the verdade. Ninguém pode acusar. Aleluia. Ninguém pode acusar Amém. você. Aleluia. Você foi perdoado. You were Verdade. forgiven. Aleluia. Gente, eu poderia ficar aqui falando sobre vários outros aqui, I could continue along with many other points here, mas eu quero passar o dever de casa para você. But I want to Efésios 1, 1 give até you o some 14. homework. Ephesians chapter 1 verses 1 to 14. E eu quero dizer que lá por último, And I want to say that Nesse there, mesmo capítulo. lastly, in the same chapter, fala que você e eu it fomos says that you and selados. I were Seu. sealed. Nós fomos selados. We were sealed. O que significa ser selado? Significa What does it mean to be sealed? It means que eu e você that you and I vamos chegar will reach o destino the destination que Deus nos criou para alcançar. that God created for Se us. nós não comprometermos a nossa jornada, If we do not finish, or if we Se don't nós- compromise our journey, se nós ficarmos firmes, if we stay se firm, nós entendermos a nossa identidade, if we understand our identity, se nós vivemos a nossa identidade em if we live Cristo, our identity in Christ, Ele nos ajudará He will help a us chegar lá. get there. Eu e você fomos selados. You and I were sealed. Quando você vai no correio, When you go, antigamente a gente fazia muito isso. when you go to the mail, Você comprava o selo you would buy a seal. e selava a sua You carta would seal your own mail com o endereço with the de address destino. of destination. O selo The seal na carta on the é a garantia card was de que a carta that the letter vai chegar no seu destino. will get to its destination. Agora presta atenção, terminando. O Espírito Santo de Deus, The Holy Spirit of God, ele foi nos dado, it was given to us. ele habita em nós, He lives in ele habita na minha vida, lives in my life. ele habita na sua Lives vida, in your life. e o Espírito Santo de The Deus Holy Spirit of God é o selo, is a seal. é a garantia It's a guarantee de que você that you pertence a Deus, before Belongs God to God. will belong você to God. pertence a You Deus, belong to God, e de que você and that you está caminhando are walking na direção de in Deus, the direction of God. você está indo para a casa de You're Deus, going to the house of God. você está indo para a eternidade de You're Deus, going to God's eternity. você vai enfrentar problemas aqui neste mundo, You're going to encounter problems você in this vai life. passar de depósito em depósito, You're going to be going from deposit to deposit. você possivelmente vai passar na mão de alguns carteiros, You're going to pass by in the hands of some carriers, mas o selo que está lá but the seal that's there é a garantia de que você vai chegar. the guarantee that you'll Na sua vida espiritual, in your spiritual life, na nossa vida espiritual, in our a nossa spiritual life, garantia guarantee é de que o Espírito Santo de Deus that this Holy Spirit of está God em nós. is in us.
Ele habita em nós. He inhabits Ele nos us. dá sensibilidade Gives us sensibility para entender os espíritos que estão à nossa to volta. understand O the Espírito spirits that are Santo de around Deus us. The Holy Spirit of nos dá a God capacidade gives us the para capacity to discernir discern aquilo que está à nossa volta, that which is around para us. discernir Discern se nós estamos no caminho. that which is, if we are on the right path. O Espírito Santo de The Deus Holy Spirit of nos God dá essa direção. gives us this direction. Ele é o selo. He is the seal. Aleluia. Só Eu quero Deus. encorajar você, I want to Aleluia. encourage you, diante de tudo que você está vendo aí fora, even through everything that you see out there, tudo que você vê nas redes sociais, everything that you see on the social nas media, mídias, on all media, eu quero te encorajar. I encourage you. O que acontece lá fora What happens out there é um desafio. is a challenge. Bate a nossa porta todos os It dias. knocks on our door every single Mas se day. nós estivermos firmes But if we are firm e firmados and em Cristo strong Jesus, in Christ Jesus, se o Espírito Santo de Deus está em if nós the Holy Spirit of God is e in está us, queimando no nosso is coração, burning in our heart, nada neste mundo nos assusta mais. nothing in this world will scare Nós us. não seremos presas das coisas deste We mundo. will not be prisoners to Pastor, this então world. nós somos ETs? Não, nós não somos ETs. Are we aliens? Nós Are we vivemos ETs? neste mundo. No, we're not ETs. Nós lidamos com as coisas deste mundo. We lead on with these Mas things este that are in this mundo world. não nos pertence. But this world, but Nós this não world somos deste does mundo. not command us. This Nós do not estamos belong a to this caminho da eternidade. This- E se nós tivermos a identidade clara, And if we have a clear identity, nós chegaremos lá. we will get there. Eu quero te I encorajar, want to encourage you in em nome de the name of Jesus. Jesus. Não se deixe vender, Do not sell yourself, mas esteja firme but be firm em Deus. in God. Amém, Em Deus. Deus. In God. Porque somente assim Because it's only in this way que nós vamos conseguir vencer that we will win as ideologias against the ideologies e sistemas que governam esse mundo. and systems that govern this world. Vamos ficar de pé. Amém. Let's stand up.